Galera, o último vídeo da gente, eu falei a vocês que o Brasil estava passando por uma transformação. E qual era essa transformação? A transformação era simples. O Brasil do crescimento, do desenvolvimento, com emprego, salário, isso daí começa a acabar. E começa a acabar por quê? Porque eu lhe disse no vídeo passado que grande parte desse processo de crescimento e desenvolvimento era financiado por empréstimos externos, que o Brasil vinha pegando desde a década de 50 a juros muito baixos. Só que isso mudou completamente quando pipocou a crise do petróleo, quando os países que produzem e exportam petróleo se reuniram e disseram, galera, vamos aumentar esse negócio. Os caras simplesmente aumentaram o que quiseram. E aí o barril do petróleo, que estava em média $3 o barril, o petróleo que estava em média $3 o barril, passou para 13. Então se o negócio sai de 3 para 13, meu amigo, aí detona tudo, né? E foi justamente o que aconteceu. Os países que eram grandes importadores de petróleo, como era o caso do Brasil e das principais economias do mundo, terminaram tendo que gastar muito mais dinheiro para comprar petróleo do que antes. E o que é mais importante, esses países que gastavam muito dinheiro comprando petróleo eram os países com os quais a gente tinha tomado dinheiro para financiar o nosso crescimento. Então o dinheiro vai faltar naqueles mercados. E quando o dinheiro falta, o dinheiro, como é uma mercadoria como outra qualquer, a falta do dinheiro leva ao aumento do preço do dinheiro. E como é que a gente chama o preço do dinheiro? Taxa de juro. Então, o dinheiro começou a faltar nesses mercados, as taxas de juros nesses mercados começaram a crescer imensamente. E qual era o grande problema? O grande problema é que o Brasil vinha tomando empréstimos desde a época do Juscelino, só que esses empréstimos eram a juros flutuantes. O que são juros flutuantes? Juros flutuantes são aqueles que variam conforme o mercado. Se o mercado está bem, o juro está lá embaixo. Se o mercado detona, o juro vai lá para cima. E foi o que aconteceu agora. O mercado detonou e aí, meu amigo, taxas de juros baixíssimas se tornaram cada vez mais altas. E aí o Brasil, como eu já disse, que vinha financiando esse crescimento, tomando grandes empréstimos, não vai poder mais tomar esses empréstimos. Por quê? Porque os juros eram altíssimos. E os empréstimos que o Brasil começa a tomar são empréstimos para pagar a dívida antiga e não para financiar o crescimento. Então, esse é um dos motivos fundamentais para que os militares percebam que, não dá para continuar governando o Brasil. Porque para governar um país com ditadura e recessão econômica, você tem que descer a porrada na galera. E isso os militares, sobretudo os militares menos radicais, não iam aprovar, não achavam uma boa coisa. Outro ponto que vai levar ao fim da ditadura era o fato de que cada vez mais os militares estavam percebendo que a ditadura tinha minado a legalidade no país. A ideia que a ditadura terminou passando é que se você era militar, você fazia o que você queria. Os militares podiam tudo. Isso ficou claro nas várias vezes que os militares burlaram a Constituição que eles próprios fizeram. Um exemplo simples. Quando, em 1968, o presidente Costa e Silva impôs o AI-5, que ressuscitou efetivamente o poder moderador no Brasil. Em 1968, o AI-5, o ato institucional número 5, que era uma reforma na Constituição imposta pelo presidente da República, pode ser resumido numa frase simples: o presidente pode tudo. Então, se o AI-5 dava ao presidente poderes absolutos a tal ponto que o AI-5 dizia que os atos do Comando Supremo da Revolução, ou seja, do presidente da República, não podiam ser julgados pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não podia julgar o que o presidente da República fazia. Então, isso, na história do Brasil, pelo menos em termos constitucionais, você só viu na época do poder moderador, ou então de uma ditadura explícita, como tinha sido a de Vargas em 1937. Então, efetivamente, os militares tinham imposto ao país uma série de mudanças. Outro exemplo que a gente pode dizer, quando em 69 Costa e Silva teve uma trombose e não pôde mais governar, os militares vetaram que o vice-presidente, que era o Pedro Aleixo, continuasse governando o Brasil, como eles próprios disseram na Constituição: se o presidente não puder continuar governando, quem assume era o vice. Só que como o vice era um civil,
um civil que tinha votado contra o AI-5, para que não houvesse o AI-5, então esse cara foi defenestrado pelos militares. Então a ideia que se passava era essa. Se você é militar, você pode tudo, porque o alto comando militar fez tudo o que queria, todas as vezes que quis, ele burlou a Constituição que ele próprio tinha feito. Então isso terminou tendo uma consequência muito ruim. Isso terminou enfraquecendo a ideia de hierarquia, a ideia de comando, de respeito à lei, de respeito à ordem entre os próprios militares. E é isso que o alto comando militar, os generais, começam a perceber. Se o Brasil não voltasse para uma normalidade democrática, o Brasil poderia passar por um problema seríssimo, que eram justamente as baixas patentes militares fazendo o que bem queriam, porque a maioria das torturas, assassinatos que houve no período da ditadura, o alto comando nem sequer sabia que estava existindo, na verdade. Não era o alto comando que mandava, eram os tenentes, majores, delegados, que por iniciativa própria faziam. Claro que o alto comando sabia do que estava acontecendo, mas as ordens não eram dadas por eles. E isso estava prejudicando essa cadeia de comando, não é? Essa hierarquia. Então são esses dois motivos que farão os militares quererem acabar com a ditadura no Brasil. O desejo de restaurar a hierarquia e, num segundo ponto, o desejo de passar adiante um país altamente complicado em termos econômicos, como o Brasil estava se tornando. A grande pergunta era: e quem é que ia herdar esse país em crise? Isso você já vai ver no próximo vídeo.